Olá! Governo e Congresso seguem em discussão para buscar um entendimento sobre a distribuição de royalties de petróleo no país. A discussão divide estados produtores e não produtores. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Francisco Dornelles, representa o Rio de Janeiro, um grande estado produtor de petróleo, e é também um dos autores de um projeto que prevê que a União seja aquela que vai abrir mão da maior parcela desse bolo a ser distribuído com os outros estados. Senador, obrigada por conversar com a gente. Obrigado. Queria pedir para o senhor explicar como é que é essa proposta apresentada pelos parlamentares do Rio e Espírito Santo e qual é a sua expectativa em relação a essas discussões aí numa etapa final, já próxima da data de votação do veto? Olha aqui, Ângela, primeiro eu gostaria de fazer uma explicação sobre o problema do petróleo e do royalty. Que volta e meia você vê grandes discursos dizendo que o petróleo não é do Rio. O petróleo não é do Rio. Todo o petróleo no subsolo, no fundo do mar, pertence à União por dispositivo constitucional. Agora, o royalty é devido por aquele que explora o petróleo, diretamente ou através de concessionária, ao Estado e município que sofre o desgaste da exploração do petróleo. Porque há um desgaste quando esse desgaste petróleo enorme. é Você explorado? tem que investir em transporte, educação, saúde, segurança, meio ambiente. Então são despesas que o Rio e os municípios do Rio têm em decorrência da exploração do petróleo no seu território ou no seu mar territorial. Esse é o primeiro. Segundo lugar, você tem a situação do pré-sal, que é futura, aquilo que vai ser explorado no regime de partilha, e daquele que está sendo explorado no regime de concessão, que é grande parte do pós-sal e do pré-sal. Do que já foi licitado, é onde o Rio de Janeiro não pode abrir mão de royalties de campos já licitados. Isso já integra o seu patrimônio, já está no seu orçamento, já foram feitas todas as previsões do plano quinquenal de investimentos, aquilo já está incorporado ao Rio de Janeiro. Já é uma verba com que conta o estado do Rio de Janeiro? Agora, o Rio de Janeiro está disposto a discutir o pré-sal, ou seja, aquilo que vai ser no futuro, aquilo que vai ser explorado no regime de partilha. E aí que nós temos a proposta nossa, que é a seguinte: no regime de concessão, os estados produtores recebem uma participação especial. Essa vai sumir no regime da partilha. No regime da partilha, isso vai ser lucro da União. Então, a União destina essa parcela para os estados e municípios não produtores. Os royalties de campos futuros passariam de 10 para 20, como existe hoje em todo o mundo. Esses recursos seriam também dados aos estados não produtores. De modo que a União, ela não perderia recursos, ela apenas deixaria de ganhar excessivamente esses recursos que ela pretendia ganhar da transformação do regime de concessão para partilha. Senador, esse é um argumento muito usado por aqueles senadores representantes dos estados não produtores. Eles dizem que quando trata-se de discussão do royalty do pré-sal, que há de vir, o estado do Rio de Janeiro e os outros produtores não perderiam, só deixariam de ganhar. E assim, pelo menos defende, por exemplo, o senador Wellington Dias com um projeto apresentado por ele que parece ter provocado simpatia de parte da casa. O senhor acha que esse também eu tenho a impressão que o meu vai receber tanta simpatia quanto o senador Wellington. De modo que o problema, eu acho que no momento que eu apresento um projeto que atende aos estados não produtores, que respeita direitos de estados produtores e que tira da União somente um ganho adicional que ela teria, eu acho que eu não vejo razão para que esse projeto não seja acatado. O que existe é que alguns projetos que estão sendo apresentados como atendendo ao interesse dos estados não produtores são projetos concentradores de renda na União. São projetos que estão dando ganho adicional à União. Isso nós não podemos concordar. O governo esteve recentemente com o Congresso sentado à mesa para apresentar uma proposta. Essa proposta também é uma proposta viável hoje, na visão do senhor? Olha aqui, a proposta do governo foi que, em relação aos campos já licitados, ele abrisse mão de uma parcela de tributação dos royalties e de tributação das participações especiais. O sacrifício do governo federal seria 0,15% da arrecadação dele. Agora, ao mesmo tempo, ele exigia que o sacrifício dos estados e municípios produtores fosse de 6%. Ora, a arrecadação do governo federal é de 800 bilhões, a do Rio de Janeiro é de 32. Como é que nós podemos ter uma participação
fazer um sacrifício várias vezes maior que o do governo federal. O que existe hoje é uma centralização de recursos muito forte no governo federal. Os estados e municípios estão desaparecendo, estão perdendo força financeira. E o movimento e o governo federal é incansável na sua tarefa de aumentar cada vez os seus recursos em detrimento de estados e municípios.